Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois daquela mensagem do apóstolo Pedro, no Pentecostes, onde nós tínhamos, segundo o relato bíblico, nós tínhamos judeus de várias partes do mundo, e eles ouviram a mensagem, e esse foi o grande espanto deles. Sendo judeus, eles não ouviram a mensagem no hebraico, o que seria a língua que eles conheciam, mas eles ouviram as maravilhas do Evangelho na língua do país onde eles estavam morando. Países e nações dominados pelo Império Romano. Agora, esses judeus que estavam morando nessas diversas localidades estavam agora ouvindo a mensagem do Evangelho na língua desses povos, não na língua deles, no hebraico. Isso era um grande sinal de juízo, como sempre acontecia. Toda vez que o povo pecava, se afastava de Deus, e Deus então mandava, permitia que uma nação viesse e tomasse conta ali, levasse Israel cativo e promovesse algumas situações muito difíceis para Israel. Israel se acostumou a, toda vez que ouvia uma língua que não entendia, a compreender que Deus estava exercendo o juízo. Mas agora não. Eles estavam ouvindo em uma outra língua as maravilhas do Evangelho. O Evangelho assim alcançaria a tantas e tantas vidas. Depois que Pedro prega em Atos 2 até o versículo 36, e quando Pedro termina dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, Atos 2:37, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqueles estavam ouvindo e dizendo, como que a pergunta deles era: se nós crucificamos aquele que é o Senhor e Salvador, e nós agora vamos fazer o que se nós o matamos? E então Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. As crianças, elas foram incluídas no pacto da antiga aliança. No Antigo Testamento, os pais apresentavam os seus filhos e traziam, e aí era um sinal um tanto imperfeito. Só os homens, só os filhos masculinos eram então circuncidados, e foi o sinal que Deus determinou para o povo de Israel. Muito interessante é sempre lembrarmos que esta circuncisão ela é uma cirurgia parecida com a fimose. O Estado de Israel, o país de Israel, é um dos países com menor ou quase índice zero de câncer de pênis. Isso foi dito numa entrevista secular, não eram cristãos não, uma entrevista secular, médicos gabaritados e falando. Mas por quê? Essa cirurgia, ela foi um sinal que Deus estabeleceu, sim, com derramamento de sangue, sim, mas foi uma cirurgia que trazia também saúde física para o povo de Israel. E nós sabemos a importância desta cirurgia até no nosso país, que nós temos vários falecendo, são muitos, segundo a entrevista então que os médicos estavam dando. Eu quero convidar a Daniel Pule, Mary Gleibe, eles vão estar trazendo a
Pedro, Tomás, Carneiro Pule. Eles vão dar uma palavra e depois nós vamos proceder no batismo. Nós lembramos pela palavra de Deus que o batismo não salva. Não é uma questão de batizar para não morrer pagando, não é isso que a Bíblia ensina. O batismo não salva. O que os pais fazem pelo batismo é assumir um compromisso na presença de Deus, de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, de servirem eles de exemplo para os filhos. É um compromisso diante de Deus, de criá-los até o dia em que ele possa então assumir a sua fé. Boa noite. Estou muito alegre de estar aqui hoje, na presença de vocês, né? Vendo o Senhor cumprir essa promessa, né? Da gente ter nossa herança, estar aqui diante de nós, né? A bênção que o Senhor nos concedeu e a responsabilidade tão grande que é criar nosso filho nos caminhos do Senhor, né? Aí, um dos dias que eu estava fazendo uma meditação diária que eu faço, eu vi esse salmo, eu queria compartilhar rapidinho com vocês, o Salmo 92, alguns versículos apenas. Né? Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estúpido não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É dessa promessa que a gente se apropria do Senhor, diante de Pedro, e oramos para que isso seja realmente cumprido, que ele seja firmado nos atos da casa do Senhor, que ele possa demonstrar essa alegria dele sempre, continuamente perante a gente, né, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado. Quero convidar o diácono Abraão para estar aqui conosco. Eu vou pedir para os pais ficarem aqui nessa parte de baixo, só para facilitar para a gente. Eu quero fazer antes algumas perguntas a Daniel e a Mary, olhando aí para o sorridente Pedro, viu? Pense, apóstolo Pedro, olha, com tanta alegria. Mas eu quero perguntar a Daniel e Mary se eles trazem aqui Pedro, entendendo que este é o propósito e a vontade de Deus para a vida dele e para as suas vidas como família. Sim. Vocês declaram crer na Bíblia como palavra inspirada por Deus, e vocês se comprometem de orar e de ensinar a Bíblia a Pedro. Sim, vocês se comprometem de trazer Pedro à igreja e então, juntamente com ele, viverem e serem a igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo discípulos de Jesus. E vocês se comprometem em vocês serem modelos e exemplos, primeiros modelos e exemplo para a vida de Pedro. Sim, nós queremos convidar todos a se colocarem de pé. Nós vamos proceder nesse momento o batismo infantil de Pedro. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus amado, nós te agradecemos por esse momento tão especial. O teu Filho Jesus recebeu, acolheu, encorajou crianças. Nós te louvamos porque Ele também foi criança. Ele pisou esta terra. Ele teve o seu nascimento miraculoso pela ação do teu Espírito no ventre de Maria. Nós te adoramos, ó Deus, porque Ele viveu a infância sem pecado, concebido sem pecado, viveu sem pecado. Foi criança feliz, alegre, normal, sem pecado. E nós te adoramos, ó Deus, porque a cada um de nós, pecadores, a tua palavra diz que mesmo os nossos pequeninos, a eles é transmitido os genes do pecado. O pecado é passado, ó Deus, conforme a tua palavra nos ensina, a todas as gerações. Mas aprove a teu Filho Jesus nascer, viver, ser criança, ser jovem, adulto, morrer, para perdoar os nossos pecados. Daniel e Mary, Senhor, trazem Pedro aqui, e nós pedimos a tua bênção sobre eles como pais e como casal, que eles possam crescer dia a dia como discípulos do teu Filho Jesus. Sejam eles o primeiro exemplo, o primeiro modelo de Pedro do discipulado. Que eles, como pais, possam orar com os seus filhos, que eles possam ensinar a tua palavra, que eles possam ensiná-lo a amar a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como Cristo amou a igreja, e a tua palavra nos diz que Ele a si mesmo se entregou por ela. Ó Deus, que tu possas colocar tudo isso no coração desta jovem família. Abençoa Pedro, para que ele cresça nos teus caminhos e seja uma grande bênção para o louvor da tua glória. Assim, Pai, nós te oramos, no nome de Jesus, e para a glória dele. Amém. A igreja pode sentar-se.